Por aqui, o Agricultura BR traz o primeiro destaque relacionado à estimativa da Conab para a temporada 2016-2017. Nesta quinta-feira, a estatal brasileira divulgou o seu primeiro levantamento para a nova safra e trouxe alguns números que, de certo modo, até surpreendem. Trouxe a estimativa de produção brasileira de soja próximo à marca de 103 milhões de toneladas. É um número que algumas empresas de consultoria trabalhavam no último mês e também que o Departamento de Agricultura norte-americano trabalhava em setembro. Agora, eles reduziram, nesse mês de outubro, já foram reduzindo. O departamento já reduziu no mês passado, em setembro, mas as empresas de consultoria já haviam reduzido também esse número de 103 milhões de toneladas para algo entre 100 até no máximo 102 milhões de toneladas de soja. O que chama atenção também são os números em relação ao consumo. De acordo com a Conab, o consumo aumenta de algo próximo à marca de 42 milhões de toneladas para 45 milhões de toneladas na safra 2016-2017. Eu falo do consumo interno. As exportações brasileiras, de acordo com a estatal nacional, ficariam em 57 milhões de toneladas e a Conab sobe bastante os números dos estoques brasileiros de soja. É o que nós vamos ver a partir de agora, dados muito otimistas para a Conab em relação à safra brasileira de soja. É algo que pode até ser considerado normal para um primeiro levantamento. O fato é que ela vai normalmente corrigindo essas estimativas no andamento da safra. Mas prepare-se para ver um dado muito otimista em relação à safra brasileira de soja. Nós temos aqui as últimas temporadas em relação à produção brasileira da oleaginosa. A temporada 12-13 contou com uma produção de 8.490.000 toneladas de soja. A 13-14 veio com 86.120.000 toneladas de soja. 14-15, 96.220.000 toneladas. A 15-16 veio com uma situação de quebra, como todo mundo sabe, ficou com 95.430.000 toneladas. E aqui nós temos a Conab estimando uma safra brasileira em quase 103 milhões de toneladas, 102.940.000 toneladas de soja é o que a Conab estima em relação à safra brasileira da oleaginosa. Portanto, muita soja sendo produzida no Brasil, pelo menos na visão da Conab. Essa é a visão da estatal brasileira, trazendo um certo otimismo para a produção nacional. Vamos ver agora como é que fica a questão de exportação, de consumo e também de estoque. Esses dados são importantes porque mostram como é que deve ser a relação comercial entre o fator soja, produção e também comercialização. Então, começamos falando sobre as exportações brasileiras da oleaginosa, estimativa da Conab, trazendo aqui na tela, temporada 12-13, 42.790.000 toneladas de soja, a 13-14, com 45.690.000 toneladas da oleaginosa, 14-15, 54.320.000 toneladas, a 15-16, ficando com 54.100.000 toneladas, a 16-17, com 57 milhões de toneladas na visão da Conab. Portanto, aqui, Conab estima que as exportações brasileiras de soja serão em 57 milhões de toneladas. Então, você começa a calcular aqui, esse número é importante, você vai somar esses 57 milhões de toneladas aqui ao próximo número que nós vamos trazer, referenciado à temporada 16-17. Eu falo aí no caso dos números relacionados ao consumo interno brasileiro. Na visão da estatal brasileira aumenta bastante, aumenta quase 3 milhões de toneladas, é o que nós vamos conferir agora. Consumo nacional de soja, que na temporada 12-13 foi de 38.690.000 toneladas, 13-14, 40.200.000 toneladas de soja, 14-15, 42.850.000 toneladas, 15-16, 42.500.000 toneladas e 3 milhões de toneladas acima agora na 16-17, vindo para 45.500.000 toneladas da oleaginosa, é o que nós temos aqui de aumento sobre a produção brasileira de soja. Aí você colocando esses números na prática, somando 45.500.000 toneladas de
consumo interno, mais também as exportações brasileiras que chegam a 57 milhões de toneladas, nós vamos ter um número acima de 103 milhões de toneladas para consumo e também exportação de soja do Brasil. E aí é bem interessante que quando nós temos esses dados que mostram um aumento de consumo e também exportações muito fortes, é interessante como que a produção também chegou àqueles dados. Importação brasileira vai ser baixa, como acontece todo ano, não é uma importação razoavelmente grande, mas aí a Conab colocou um estoque um pouco maior. O estoque brasileiro, de acordo com a estatal, deve ficar um pouco maior, aí um pouco maior que eu digo, é um aumento de quase 200% frente ao fechamento que se tinha dos estoques na temporada 15/16. É o tema do próximo gráfico. Nós temos aqui o gráfico que mostra as últimas temporadas. Aliás, quando a gente fala que fica um pouco acima, ele fica quase 3 vezes acima do que a temporada 15/16. Nós temos aqui os estoques brasileiros das últimas temporadas, 12/13, 740 mil toneladas, 13/14, 1.547 mil, 14/15, 925 mil toneladas, 15/16 é o que chama a atenção, 460 mil toneladas e a 16/17, de acordo com a Conab, deve encerrar a 1.453 mil toneladas de soja. Não se deve ignorar que os números da Conab para esse primeiro levantamento da soja são bastante otimistas em relação à produção e também essa sobra de soja no país, depois de consumir 45 milhões e 500 mil toneladas para esmagamento e exportar 57 milhões de toneladas.